Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como trabalhar com testes unitários no Spring usando a última versão do JUnit, que é a versão 5. Primeiramente, a gente precisa abrir o nosso projeto, ir no .xml e verificar se lá encontra-se o Starter Test. Então, esta dependência do Starter Test. Se a gente for abrir, o arquivo .xml do Starter Test, a gente vai ver que nessa versão do Spring Boot, que é a 2.4.5, ele já inclui o JUnit na versão 5. Tá? Tem a versão 4, que tem um conjunto de assinaturas de métodos, e tem aqui a versão 5, que a gente vai utilizar nesse projeto de exemplo, que são as assinaturas mais atuais. Então, vamos dar uma olhada aqui no Spring Boot Starter Test, no POM dele, referente à versão 2.4.5, e a gente vai verificar que ele tem aqui o JUnit Jupyter, tá? Então, isso aqui é a versão 5 do JUnit, tá? Então, ele deixa de usar a versão 4, passando a usar a versão mais atual, e vem o Mockito, né? Para fazer os testes de integração e outras situações. Então, vamos focar aqui em testes unitários, beleza? Então, tendo a dependência, fazendo o download dessa dependência, a gente já pode começar com os testes. Os testes ficam na pasta test. Então, tem a pasta main, que é o pacote main, e o pacote test. Vejam que os nomes dos pacotes acompanham. Então, se eu tenho ali, por exemplo, o controller, lá na pasta teste, se eu quiser testar um desses controllers, eu preciso ter ali também o meu pacote controller. Isso para ter acesso, né, aos métodos protected. Então, é uma boa prática de você repetir a estrutura de pacotes do pacote main, né, também para o pacote teste. Inclusive, aqui o IntelliJ ajuda muito nisso. Então, se eu quiser, por exemplo, não é nesta aula, mas nas próximas, a gente pode definir os testes do controller. E aqui nós reparamos que não tem nenhum teste de controller ainda. Então, basta eu abrir aqui o Student Controller, dar um botão direito em qualquer parte no arquivo, ir em Generate e ir em Test, 3 pontos. Ele já define aqui o nome da classe de teste, que já termina com o pós-fixo teste, e aqui você marca quais dos métodos você quer gerar o teste. Vou marcar esses 4 aqui, tá? Aqui é o caminho onde ele vai inserir, colocar o setup, teardown, né? E ok. Daí a gente vai lá no pacote teste e repara ali, observa que já foi criado ali um Student Controller Test dentro do pacote Controller com alguns métodos, né, o esqueleto de alguns métodos para a gente preencher com o código de teste, beleza? Então tem essa possibilidade, vou apagar aqui o pacote Controller que ainda não irei utilizar, tá? O que a gente vai utilizar neste exemplo é o repository para fazer o teste do Student Repository. Então, aqui o Student Repository tem alguns selects, tá? Tem selects de query, né, com a anotação de query e anotação por método, e também tem as operações de delete, update e insert, também devem ser testadas. Tá? Então é bem tranquilo. Vou abrir aqui o Student Repository Test. Aqui eu estou usando a anotação Spring Boot Test, que com essa anotação ele carrega todo o contexto da aplicação. Então, inclusive, ele vai lá usar a injeção de dependência, ele faz a leitura do application.properties. Então, é uma aplicação completa que ele prepara para a gente realizar um teste. É mais demorado, tá? Mas a gente tem toda a facilidade, né, da aplicação Spring, todo o ambiente Spring, por exemplo, usando aqui a injeção de dependência e as configurações do banco de dados. Tá? Aqui no Active Profiles, ele já ativa o Application If Test, que faz uso aqui do banco de dados em memória, que é o H2, que é um indicado para usar em testes por ser rápido. Tá? Isso aqui eu vou apagar, porque refere-se à versão 4 do JUnit, não é importante mais no momento. Depois a versão, vocês notem aqui em cima, que o que se refere ao JUnit está no pacote Jupyter, ok? Então,
a versão 5 do JUnit já traz o before each e o after each, tá? Então, esse método aqui que é anotado pelo before each vai inserir 3 estudantes a cada execução de um teste. E cada teste é anotado pelo @test, tá? Então, se eu fizer o find by curse, quiser executar esse teste aqui, antes de executar este método, automaticamente o JUnit vai executar o setup, que vai salvar 3 estudantes. Depois de ter executado o teste, vai ser executado o teardown, que é o after each, que vai apagar esses 3 estudantes inseridos. Então, isso é legal, que não conflita um teste com o outro. Primeiro você insere, faz o teste, e no final ele apaga. Então, um teste é independente do outro nesta situação, tá? Deixa eu baixar aqui. Então, temos o before each e o after each. Tem também o before all, né, que insere dados ou qualquer outra coisa que você queira fazer antes da realização de todos os testes. E da mesma forma, tem o after all, que executa após a finalização de todos os testes da classe corrente aí em que ele foi anotado. Beleza? Aqui temos os testes, vamos passar um por um. Temos aqui o find by name and with, né, que vai testar, né, a query com o mesmo nome, passando o sobrenome Souza e vendo aqui que nós temos a inserção de 3 pessoas com sobrenome Souza. Então, ele usa o assertions, né, que é da JUnit 5, assert falso. Então, se esse student vir diferente de vazio, esse assert falso será verdadeiro, tá? E outro caso aqui, usando o assert equals, ele verifica o tamanho, se der tamanho 3, vai dar verdadeiro também, tá? Vai dar, quer dizer que passou no teste. E realmente são 3 as respostas esperadas, beleza? A gente pode executar todo a suíte de teste ou pode executar teste por teste. Se eu quiser executar apenas esse teste de forma independente, eu clico aqui nessa seta e faço executar find by name and if. E espero um pouco. Ele está carregando todo o contexto, né? Porque ele vai executar toda a aplicação, vai configurar a aplicação para rodar esse teste. Beleza, aqui mostra um check, quer dizer que esse teste passou. Então, teve um teste, né? E o teste passou, deu positivo ali. Uma coisa interessante que foi usado nesse display name, esse display name é para apresentar uma frase mais amigável, para você bater o olho aqui e saber do que se trata, do que você está testando. Deve retornar uma lista preenchida de estudantes, né? Torna, às vezes aparecem vários testes aqui, 50, 40 testes, e você quer saber exatamente se caso algum falhou, por que falhou. Isso aqui tem na descrição ali via anotação display name, porque às vezes o nome do método, que é muitas vezes usado para descrever o teste, não é bem claro, tá? Até você pode usar o seu idioma de origem aqui para ficar mais claro o entendimento do que está sendo testado. Tá, tem essa forma de testar e tem também via aqui projeto que você vai em run all testes. Ele vai demorar um pouco, mas nesse caso ele vai executar todos eles. Veja que alguns aparecem aqui com o display name, né, em português, e os outros aparece apenas o nome dos métodos, porque nem para todos eu usei o display name. Então aqui nesse caso todos os testes passaram, tá? Se eu quiser ver aqui, eu dou 2 cliques nesse teste, ele apresenta exatamente o log, né, daquele teste. Então aqui foram inseridos 4 estudantes, os 3 primeiros referentes ao before each. Atualização, ele tem a ver com a atualização. E aqui dentro do método foi inserido mais um,
estudante. Então, são 4 inserções, ele vai fazer o update ali, e no final ele vai remover esses 4 estudantes. Então, bem interessante. Você vai no delete, por exemplo, tem um teste para delete, ele mostra o log do delete. Find by curse mostra o log do curso. Nesse caso, foram inseridos apenas 3 estudantes, tá? Beleza? Só continuando aqui, então, explicando teste por teste. Esse outro teste, ele aparece como disable, que às vezes você está construindo um teste e ainda não finalizou ele. Não é o caso aqui, esse aqui está finalizado, mas está desativado. Por isso que aparece esse sinal de proibido, que informa que ele não foi executado. Então, com o disable, que é também uma novidade do JUnit, do JUnit 5, você pode desabilitar um teste, tá? O Find by Curse, né, ele vai fazer a busca pelo curso de TSI e tem 2 estudantes em TSI. Então ele usa assert false, assert equals. Se você pressionar Ctrl espaço aqui, vai aparecer um monte de opções. A timeout, assert equals, que é mais utilizado com várias assinaturas. Assert not equals, tá? Assert true e assert false, tá? Então, são mais ou menos esses aí que a gente faz uso, tá? Tem aqui o teste do delete, que não é muito utilizado, né? Porque não tem como dar errado a remoção, ao menos quando tem uma transação. Nesse caso aí, só para exemplo, foi criado um estudante, foi salvo, foi recuperado via ID e depois foi removido e foi usado aqui o assert equals. Tá, já o update é interessante a gente sempre, o create, né, e o update é interessante a gente testar, porque vai gerar um efeito no banco de dados, e sempre as entidades têm restrições, nesse caso aqui do student, por exemplo, temos aqui um name, que ele não pode ser atualizado, né, e ele não pode ser nulo. O caso do e-mail aqui, que ele tem que ser único, né, e também não pode ser nulo. Então, principalmente aí que tem a ver com atualização, é um name. Então, este teste tem a ver com a atualização, que ele vai inserir Tomás Leite em engenharia mecânica e depois vai alterar o nome para Ronaldo Gaúcho, sendo que o nome não pode ser atualizado e vai tentar salvar novamente. Aqui não tem o método de update em Spring Boot, porque se esse estudante contiver o mesmo ID anterior, ele percebe pelo ID que a chave primária já existe, então tenta atualizar os dados. Nesse caso, ele não vai conseguir, porque o nome não pode ser atualizável, tá? Ele faz uma busca pelo ID, recuperou e vai comparar lá com o Ronaldo Gaúcho, então não pode ser igual. Então o nome deve continuar sendo Tomás Leite. Então tem que ser diferente de Ronaldo Gaúcho. Já o curso, né, esse sim pode ser atualizado. Então ele era antes engenharia mecânica, passou para engenharia civil e aqui foi usado a cert equals, porque o curso tem que ser engenharia civil mesmo, beleza? Então aqui um teste de atualização, temos um teste de inserção com a geração de um exception. Até isso aqui também é importante. Está na anotação do JUnit 5, usa o assertions, assert truths, né? Aqui você passa o tipo da exception que você está esperando, usa lambda para você incluir o seu código, né? Geralmente de inserções aqui nesse caso. Então, eu vou inserir o Thomas Leite e o Bieber Leite, e esses dois aqui serão inseridos no banco de dados, mas os dois, como diz o nome aqui, inserido quando o e-mail não é único. Então, aqui os e-mails são os mesmos, vai gerar um conflito no banco de dados, porque o e-mail tem que ser único, tá? Então, vai gerar um conflito e o banco de dados vai enviar a exception Data Integrity Violation Exception, tá? Então, esse caso aqui do insert one passou. Se eu mudar aqui, por acaso, o pointer exception, e fazer a execução,
Então, nesse caso aqui, ele não passou no teste, tá? Vou dar 2 cliques, que aconteceram as inserções, 3, 4, 5 inserções. Houve uma violação aqui em relação ao unique, o primary key, na inserção. Acho que mais abaixo, beleza, mais abaixo apareceu aqui a questão do null pointer exception. Ele estava esperando null pointer exception, mas o que foi gerado mesmo foi o data integrity violation exception. Então, por conta disso, aqui o teste não passou. Então, vou dar um Ctrl Z para voltar como estava antes. E um último teste aqui tem a ver também com a inserção. Insert with name and e-mail. Então, vou inserir um nome e um e-mail nulos, né? E deve ser gerado também uma exception, tá? Porque estes dados aqui, né? O nome e o e-mail não podem ser nulos conforme a configuração lá no student, tá? Então, também tem essa comparação aqui, né, que se eu tentar salvar nulo, vai gerar um exception data integrity violation. Então tem como usar o assert equals, assert false, assert true, tá? Verificar se ocorreu ali uma violação no banco de dados ou qualquer outro exception que foi gerado por uma operação. Nesse caso aqui, como são testes de repositório, geralmente a gente trabalha com esse tipo de exception e não outro, né? Então, é isso, pessoal, bem tranquilo trabalhar com testes, basta colocar essas anotações, passar ali para o profile de teste, fazer as inserções ou antes de cada teste desta forma, ou mesmo dentro dos métodos, tá? Né? Você pode até, que nem aconteceu aqui no delete, né, como exemplo, ele não fez uso daqueles 3 estudantes incluídos no before each, mas incluiu um novo. No final ali, ele removeu esse estudante, não deixando nada, né, para execução dos próximos métodos de teste. Então, beleza, pessoal? Tentem focar nos testes de maneira a fazer uma análise completa, né, da classe, né, da unidade que vocês estão testando, para não deixar passar nada, verificar tudo para tornar a classe ali bem mais segura. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.